Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. E nesse vídeo a gente vai estar finalizando um aplicativo de academia que a gente já iniciou aqui nos tutoriais do YouTube. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui no card para você clicar. Você acessa o vídeo, faz toda aquela parte que a gente já ensinou ali na parte 1 e depois você pode estar voltando para cá para a gente finalizar esse aplicativo. Na parte 1 a gente fez a configuração do nosso banco de dados, já adicionou ele dentro da AppSheet para criar o nosso aplicativo e também já fizemos a configuração das colunas, de como elas vão se comportar dentro do nosso aplicativo. Basicamente o que a gente vai estar fazendo nessa aula aqui é configurar a visualização para que a gente tenha o aplicativo apresentado de uma melhor maneira para o nosso usuário e também fazer configurações de alguns botões ali que a gente vai facilitar também o uso do nosso app através de funções que você vai poder estar aplicando dentro do seu sistema com apenas um clique. Nessa aula aqui eu também vou abordar essa dúvida do Juliano. Ele pediu para explicar um pouco mais como que funciona o link entre pedido e carrinho, que a gente falou em outros tutoriais. Então eu vou dar uma explicada para vocês mais ou menos de como que funciona isso, enquanto a gente está finalizando esse nosso sistema. Bom, então antes da gente começar esse tutorial, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal também. E se você quiser ser notificado quando a gente está lançando vídeo aqui no YouTube, é só você ativar o sininho que fica bem ao lado, que a gente notifica você sempre que tiver um vídeo novo. E se você tem assistido os nossos tutoriais e quer aprender um pouco mais sobre AppSheet, acesse o link aqui embaixo, você vai diretamente para o nosso site e lá nós temos diversos cursos que você pode estar adquirindo para aprender um pouco mais sobre como utilizar essa plataforma. Nos cursos nós ensinamos tudo, desde a criação do banco de dados até como desenvolver toda a parte da interface do seu sistema, além de como fazer automações, disparos de e-mail e também outras configurações dentro do seu aplicativo. Além disso, se você fizer a aquisição de qualquer curso, você ganha acesso à nossa comunidade AppSheet dentro do Facebook. Lá você tem acesso a todos os nossos alunos e professores e consegue tirar dúvidas sobre seus projetos pessoais dentro da comunidade. Além disso, adquirindo o curso, você vai ganhar acesso a vários outros conteúdos extras que nós temos dentro da plataforma, que hoje estamos inserindo ali semanalmente novas aulas. Então agora a gente vai partir para o desenvolvimento, lembrando que essa aqui é a parte 2, então se você não fez a parte 1, corre para fazer a parte 1 e volta aqui depois. E a gente começa agora criando as outras telas que estão faltando dentro do nosso sistema. Bom pessoal, eu vou iniciar aqui abordando a dúvida que a gente teve do Juliano sobre como que funciona para você poder linkar um carrinho a um pedido e como que isso é apresentado ali dentro da AppSheet, como que você pode entender melhor essa função. Tá? Para isso, eu vou estar utilizando esse sistema de pizzaria que a gente fez aqui no YouTube também, e é onde a gente tem uma tabela de carrinho e uma tabela de pedido. Basicamente, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é com uma função bem simples que a gente tem dentro da AppSheet, que é as colunas do tipo ref. Se você abrir o carrinho que a gente criou dentro daquele sistema, a gente tem aqui uma coluna com o nome pedido, tá? E essa coluna é o tipo ref. Então, olhando lá pelo nosso banco de dados, a gente tem o banco de dados aqui, a tabela carrinho, a gente tem uma coluna pedido, ou seja, uma coluna com o nome exatamente igual a uma tabela que a gente tem nessa planilha, e basicamente o que a gente está fazendo é referenciar os valores que estão inseridos aqui dentro com os valores de uma tabela. Como que a gente acaba fazendo isso? Eu vou printar essas duas tabelas para vocês entenderem. Aqui a gente tem a nossa tabela de pedido, então vou copiar ela aqui. Deixa eu colar ela pra gente. Ok. E a gente tem também o nosso sistema aqui, a tabela de carrinho. Deixa eu copiar essas informações. Pronto. O que acontece aqui dentro? Se vocês forem verificar as duas tabelas, essa aqui que é a tabela pedido e a outra que é a tabela carrinho, essa questão da coluna pedido em si, ela vai estar tendo valores repetidos aqui, mas que fazem referência da tabela de carrinho para a tabela de pedido. Como essa coluna está fazendo referência a essa tabela, o que a gente tem que procurar aqui na tabela de pedido? É a coluna ID pedido, que é a coluna que a gente fez naquele sistema, ser a nossa coluna mais importante, que, como eu disse, é a nossa coluna key. Se vocês olharem aqui, tabela pedido, essa coluna é a chave. Então a gente tem ID pedido, essa coluna acaba sendo a coluna mais importante da nossa tabela pedido. E aí todo pedido que você acaba criando, ele vai ter esse código único que está sendo apresentado aqui, que ele é gerado automaticamente pelo sistema, e é ele que difere um pedido do outro. Assim você consegue ter, por exemplo, na mesma data e para o mesmo cliente, pedidos diferentes, em status diferentes, com valores diferentes, vias de pagamento, formas de pagamento.
porque o sistema ele não vai confundir os dois pedidos, porque cada um tem um código que não se repete. E o que a gente está fazendo aqui é trazer esse mesmo código que está no ID pedido para dentro do nosso carrinho. Então vocês podem ver aqui que a gente tem 3 itens que a gente inseriu esse código, D1, A5, 21, E3, e esses 3 itens que a gente inseriu aqui, eles estão fazendo referência a esse pedido. Ou seja, o sistema ele vai ler toda a tabela carrinho, ele vai pegar essa coluna pedido aqui que faz referência à tabela pedido, vai identificar cada um dos códigos e referenciar automaticamente para a gente a um pedido. Se você tiver um código aqui que não tem um pedido com código igual na tabela de carrinho, então ele não vai trazer informação nenhuma para nenhum pedido, ele não vai colocar esse item para um pedido diferente, e você tem essa segurança de você estar fazendo a referência ali correta, porque ela é gerada automaticamente pelo sistema e ela vai sempre interpretar o código exatamente como ele está escrito. Se o seu código ele tiver um algarismo a mais, tiver um caractere a mais aqui, já não vai bater com o código desse pedido, então ele já não é referenciado. Ele vai buscar por outro pedido que tenha esse código igual para estar fazendo essa referência. E aqui dentro do sistema, sempre que você cria, por exemplo, aqui na tabela carrinho, uma coluna pedido que faz referência à tabela pedido, sempre que você fez referência a uma tabela, essa mesma tabela vai receber essa coluna aqui, que é a related, que é uma coluna virtual, então ela acaba tendo esse lápis azul aqui no canto esquerdo, e essa coluna virtual, ela vai fazer a referência ao contrário, ou seja, quando a gente fez a referência aqui na tabela de carrinho, a gente conseguiu trazer informações de pedido para cá. O que a Related Carrinhos fez, que é aquela coluna virtual que eu mostrei, é trazer as informações do carrinho para o pedido. Então, agora as duas tabelas elas estão conversando. A gente tem uma coluna que traz informações de pedido para a tabela carrinho, e a gente tem uma coluna virtual que traz informações da tabela carrinho para a nossa tabela pedido. Bom, então voltando aqui para o nosso sistema de academias, a gente vai fazer agora a construção das nossas outras telas. Na última aula a gente deixou aqui a tela do aluno e a tela de agenda. A gente ainda tem que configurar essas visualizações, mas está faltando aqui a gente adicionar os menus de treino, de exercício e os de responsáveis, que são menus que vão ficar aqui no canto superior esquerdo. Então, começando por isso, vamos agora abrir aqui o X, Views. A gente vai adicionar uma nova visualização e eu vou chamar essa visualização aqui de treinos. Aqui basicamente é onde os professores vão vão criar os treinos para cada um dos alunos. Então a gente tem que escolher a tabela, a gente tem a tabela treino, e o tipo dessa visualização a gente vai alterar aqui para table, tá? Eu vou deixar ela do lado direito mesmo, então a gente vai ficar com aluno, agenda e treinos, e o restante dos menus a gente adiciona no canto superior esquerdo. Aqui a gente vai fazer a configuração do seguinte: em ordenar por, a gente vai adicionar aqui por nome. Então, vai ficar aparecendo pelo nome do treino. A gente vai deixar agrupado pelo responsável. Então, você vai ter o nome de cada um dos professores aqui sendo apresentados. E abaixo deles, todos os treinos que eles já criaram. Assim fica mais fácil de você fazer uma contagem ali de quantos treinos esse professor criou, para quantos alunos ele está fazendo esses treinos. Fica mais fácil de você ter esse controle. Inclusive, aqui em Group Aggregate, a gente vai adicionar como count. E assim vai ter esse número aqui indicando quantos treinos para esse professor já foram realizados. Agora a gente vai adicionar aqui na ordem das colunas nome, responsável, aluno e status. Eu vou deixar essas 4 para não ficar aparecendo as colunas related. Eu não gosto que elas fiquem aparecendo nessa visualização, então a gente deixa dessa maneira aqui. E eu vou deixar o tamanho dessas colunas como narrow, para a gente poder estar utilizando esse sistema no celular. E com o narrow, as colunas elas ficam um pouco mais contidas, então você consegue ver mais informações em uma tela menor. Para quem está utilizando no celular, é bem melhor se você deixar dessa maneira. Se você for utilizar esse sistema através de um computador ou de um tablet, eu recomendo que você deixe como wide. Aqui em display, a gente abrindo essa parte de ícone, você pode pesquisar aqui por DUM e a gente vai ter esse símbolo aqui de um alter, e você pode estar escolhendo ele para deixar na parte dos treinos. Então, acho que fica uma visualização um pouco melhor. Basicamente, a gente já finalizou essa parte. As configurações de detalhe, formulário, a gente vai mexer um pouco mais para frente. Eu estou fazendo primeiro as visualizações principais. Vamos abrir agora o aluno.
E aqui dentro da visualização do aluno, que a gente já criou na última aula, eu vou mudar o nome para deixar no plural, então a gente deixa alunos. Eu vou mudar ela para table também, então a gente faz essa alteração do view type. Vou deixar mesmo do lado esquerdo, aqui em ordem, eu vou deixar por nome. E ascending, então vai ficar na ordem alfabética mesmo. Eu não vou agrupar aqui nesse caso. E na ordem das colunas, eu vou adicionar o nome, o e-mail, então vai ficar aparecendo aqui o símbolo para a gente clicar e já redigir um e-mail diretamente para esse aluno. E aí, se vocês quiserem, vocês podem deixar o related agendas e o treinos também. Aqui no caso, como a gente já mudou o nome das colunas, está aparecendo certinho, não está nada em inglês, então a gente tem a quantidade de agendamentos e a quantidade de treinos que cada um desses alunos possui. Aqui novamente eu vou deixar como narrow, para aparecer melhor dentro de um celular. E na parte de display, você pode buscar por user. E a gente tem diversos ícones aqui que a gente pode estar inserindo. Eu vou inserir esse daqui. E a nossa visualização já está finalizada. Agora, a gente vai ajustar a visualização de agenda. Ela já está um pouco configurada, a gente mexeu nela na última aula, tá? Mas o que eu vou fazer aqui vai ser só mudar o display dela. Eu vou procurar no ícone por calendário, na verdade só calendar você já vai conseguir encontrar. E aqui eu gosto de inserir esse ícone, que tem um quadradinho, como se tivesse uma data já selecionada. Então, feitas essas visualizações, agora a gente tem que criar basicamente a de responsáveis e também as dos exercícios para a gente já deixar um tutorial para os alunos aqui dentro. Então vamos lá, nova visualização. Eu vou criar primeiro a dos responsáveis. A tabela que a gente vai estar inserindo aqui é a tabela responsável. Ele tem que ficar no nosso menu mesmo. E aqui no tipo de visualização, vai um pouco de vocês, mas eu vou deixar ela como deck mesmo, porque essa visualização aqui, né, essa tabela, a gente criou ela com uma foto. Então a gente tem uma coluna aqui que vai estar inserindo imagens. E quando tem imagens, essa visualização de deck aqui é bem interessante para a gente estar utilizando. Eu vou colocar para organizar pelo nome, em ordem crescente. Então a gente vai ter sempre em ordem alfabética aqui o nome dos professores. Não vou deixar agrupando. A imagem principal é a foto. Eu vou deixar ela com o formato redondo aqui, para ter esse corte. A visualização principal, né, o cabeçalho que a gente tem aqui, é o nome do professor. E as demais, como a gente não tem nenhuma coluna interessante para estar inserindo, vocês podem deixar como nenhum, ou então, no secundário, vocês podem colocar Related Treinos, que a gente pode até alterar o nome dela depois, mas vai mostrar quantos treinos esse professor já criou dentro do sistema. No meu caso aqui, eu vou deixar como nenhum, para ficar uma visualização um pouco mais simples. E eu vou desativar a barra de Actions que a gente tem aqui, para não ficar aparecendo esses botões de excluir e editar nessa tela. Com isso, acaba que o nome do professor ele fica centralizado, como a gente não tem outras informações aqui também, e a visualização fica um pouco mais simples. Agora, aqui, a gente vai alterar também o ícone, então, display ícone, a gente procura por user, e eu vou colocar esse oitavo item que a gente tem aqui, que é como se fosse uma prancheta com o símbolo de um usuário, e a nossa visualização está finalizada. Falta agora a gente adicionar a visualização dos exercícios. Então, nova visualização, já coloco o nome dela aí, a tabela exercício. O tipo dessa visualização, eu vou deixar ela como table, mesmo que ela tenha uma imagem inserida, tá? Eu já explico por quê. E aqui está sendo apresentado um treino que a gente acabou criando ali no sistema na última aula. Então, vocês veem que as informações já estão inseridas aqui, mas a gente precisa organizar como elas aparecem. Então, ele vai continuar aparecendo no menu para ficar aqui no canto superior esquerdo. Vou deixar para organizar por nome, ordem crescente também. E ordem das colunas eu vou deixar só duas aparecendo, o nome e a observação. Eu não vou ficar utilizando a coluna imagem, porque se vocês olharem aqui, a coluna imagem ela é um tutorial. E se você deixar ela pequena, aparecendo nesse tipo de visualização, não fica muito fácil de você entender o que é essa imagem e ela não vai te ajudar muito a separar um treino do outro. Então, para essa visualização aqui, ela não vai servir, então eu vou remover ela. E aí, sempre que a gente procurar aqui pelo exercício que a gente quer realizar e entrar nos detalhes dele, aí sim a gente vai ter a imagem de tutorial e as observações que a gente inserir aqui dentro. Agora aqui no display, eu vou procurar
por run, run, e a gente coloca o oitavo ícone que a gente tem aqui para ficar o nosso ícone dos exercícios. Bom, feito isso, as nossas telas já foram criadas, a gente vai estar trabalhando com essas 5 visualizações, mas a gente precisa acabar mudando ali a questão do formulário, a questão dos detalhes, para a gente ter essas visualizações aqui apresentadas de maneira melhor e também para facilitar um pouco o uso na questão do usuário final ali, dele não tá vendo informação que ele não deveria. Por exemplo, na agenda que a gente tem aqui, o check-in e o check-out não devia estar aparecendo dessa maneira. E também criar agora os botões de ação para a gente conseguir inserir algumas informações dentro dos sistemas apenas com um clique. Bom, então vamos começar agora configurando o nosso formulário do calendário, para a gente poder inserir umas informações ali dentro, e aí depois a gente faz o botão de check-in e de check-out, porque com as visualizações arrumadas vai ser mais fácil da gente entender como eles funcionam. Então, hoje, se você abrir aqui a parte da agenda e você iniciar um formulário, né, você vai cadastrar um agendamento novo, a gente tem aqui o aluno, o treino, só que estão aparecendo a coluna de check-in e a de check-out. Essas duas colunas a gente não quer que apareça aqui, tá? Mas a gente quer que elas continuem sendo mostradas em outras partes do nosso sistema. E aí, para a gente remover elas só do formulário, ou a gente vai utilizar uma fórmula, que é uma maneira um pouco mais complexa de estar fazendo isso, ou então a gente vai aqui embaixo em Agenda Form, e remove ela das opções que a gente vai ter aqui do Column Order. Então eu vou adicionar primeiro todas as colunas que a gente tem aqui no sistema. Beleza? Agora a gente remove essas duas primeiras, que a gente não vai utilizar elas. Então a gente precisa do aluno, o treino dele, que é opcional dele inserir, a data que ele vai fazer o treinamento, a hora inicial, aí a gente remove o check-in e o check-out, eles não precisam aparecer aqui, e a hora final. Essas colunas do nome do aluno e do detalhe treino, a gente não precisa que fique aparecendo aqui também. Então eu vou remover essas duas e a gente fica só com essas 5 colunas aqui sendo apresentadas. Beleza, feito isso, vamos salvar aqui o nosso sistema. Vamos adicionar um agendamento para a gente ter ele como referência para as outras alterações que a gente vai fazer aqui no sistema. Então, vamos lá, eu estou aqui com o formulário, deixa eu abrir um novo na verdade, agenda, formulário novo, eu vou inserir um aluno. Aqui a gente tem o treino dele sendo apresentado, então eu vou adicionar só para a gente ver como que está aparecendo as outras informações. Data de hoje, já puxou automático, e eu vou colocar aqui para ele fazer o treino às 15 horas. E aí, como a gente deixou o padrão para o treino ter 1h30, então já está aqui na hora final, às 16h30. Vamos salvar. Já está aparecendo aqui no nosso sistema, no nosso calendário. Se a gente estiver na visualização de mês, ele vai apresentar aqui embaixo, no dia apenas. Na semana a gente consegue ter uma noção melhor da questão do horário e no dia, melhor ainda, a gente consegue ver essa tabela com o horário dele entre 3h30, 3 e 4h30, na verdade. E aí você clicando, você vai para o detalhe desse sistema. Bom, eu vou fazer uma configuração aqui bem simples. A gente vai em UX, Options, a gente vai procurar aqui por Detail, nessa parte cinza. Bom, tá aqui, a gente vai agora em Detail, Style, e a gente seleciona a opção Side by Side. Com isso, todas as visualizações que a gente tiver que são desse tipo detail que a gente tem aqui, normalmente quando você clica em uma linha, né, você vai ter essa configuração de Side by Side, que é o cabeçalho ao lado da informação. Então você tem aqui o nome da coluna e a informação logo ao lado. As informações assim, elas ficam um pouco mais contidas, você tem uma visualização mais simples e menor. Para quem está utilizando no celular, fica bem melhor de ser visualizado do que a anterior, que a gente vai ter as visualizações com o cabeçalho bem pequeno aqui em cima. E também, eu acho que é uma visualização um pouco mais bonita, então eu gosto de deixar ela como um padrão aqui dentro do nosso sistema. Aqui dentro dessa visualização do detail, vocês podem inclusive ver que a gente tem o nome do aluno sendo apresentado e a gente não quer isso aqui, tá? Então vamos lá em Detail Agenda, a gente vai adicionar aqui Column Order, vamos adicionar as colunas que a gente tem aqui. Inclusive o check-in e check-out não está aparecendo aqui só porque elas estão em branco, tá? Mas a gente vai mudar isso depois. Bom, feitas as colunas, remove as duas primeiras. Deixa o nome do aluno, o treino dele, a data, hora início, hora final. Aí eu vou deixar a hora final aqui embaixo da hora início e eu vou deixar o check-in e o check-out aparecendo também. A única coluna que eu vou remover aqui é nome aluno, que a gente não precisa dela. E aí a gente vai ter a visualização dessa maneira. Então, as informações aqui do agendamento dele, depois a gente vai ter o check-in e o check-out sendo apresentados aqui também.
e os detalhes do treino. Esses detalhes do treino aqui foi aquela coluna opcional que eu mostrei para vocês na parte 1, que basicamente quando a gente criou ela, que é o do tipo list, tá aqui em agenda, se não me engano, aqui detalhe treino, que ela tá como tipo list e ela traz as informações referenciadas aqui de treino, ou seja, a gente inseriu as informações na coluna treino e a gente vai ter uma visualização bem simples aqui sendo apresentada com as informações desse treino. Então, você clicando aqui, você consegue visualizar quais exercícios que você tem que fazer, quantas séries, quantas repetições, também quem foi o professor ali que fez, se o status está tudo ativo, que seria basicamente a mesma coisa que o aluno entrar aqui no agendamento dele e clicar no treino dele, ele teria a mesma visualização, mas a gente tem ela um pouco mais simplificada. O que eu quero fazer aqui agora é estar adicionando o botão de check-in e de check-out para a gente poder marcar exatamente o horário que o aluno entrou, exatamente o horário que ele saiu. E como eu disse lá na primeira aula, se você às vezes tem um QR Code para o acesso do aluno, você pode fazer com que ele tenha que entrar no sistema, apertar o botão de check-in e aí sim esse QR Code ficar aparecendo para ele ter o acesso, tá? Então, vamos adicionar agora o botão aqui para ter essa função dele marcar o horário que ele chegou. Para fazer isso, a gente vai aqui em Behavior, Actions, a gente vai adicionar as informações aqui dentro. O primeiro action que eu vou fazer vai ser o action de check-in. Então, vamos colocar aqui novo action, check-in. A tabela que ele vai estar fazendo a alteração é a tabela de agenda. E ele vai alterar a coluna check-in. E aí, qual a informação que ele vai colocar lá dentro? Deixa eu botar a fórmula aqui, time now, abre e fecha parênteses. Essa fórmula aqui, ela vai fazer o quê? No momento que eu clicar nesse botão, dentro da coluna check-in, ele vai inserir o valor da hora atual. Então, por exemplo, agora são 11h49, no momento que eu estou gravando aqui. Se eu fizesse esse clique, ele ia gravar 11h49 dentro dessa coluna. Então, basicamente, em vez de ele trazer a data e o horário, que é o que a fórmula now faz, a fórmula time now ela vai trazer apenas a medida de hora, tá? Hora e minuto. Então, você tem hora e minuto ali sendo apresentados e para essa coluna aqui é perfeita aqui para o nosso uso. Agora a questão de aparência. Se você procurar por check, você pode colocar esse primeiro símbolo que a gente tem aqui. Normalmente ele até aparece na visualização inicial, né? Mas a gente vai estar adicionando ele. Então, vai ficar com essa cara aqui o nosso botão. E a gente vai colocar aqui em Behavior uma condição que vai ser o seguinte. Is blank. E aqui dentro a gente bota a coluna check-in, tá? Então, só quando a coluna check-in estiver em branco, que esse botão vai ser apresentado. Ou seja, o aluno ainda não deu o check-in, a gente consegue fazer o clique para marcar o horário que ele entrou. Bom, agora que a gente já está com o action de check-in realizado, a gente pode fazer o check-out também. E aí, para isso, a gente vai adicionar um novo action, chamar ele de check-out. Tem que ser na tabela agenda também. E a alteração que ele vai fazer aqui é inserir um valor na coluna checkout. A gente vai colocar aquela mesma fórmula, que é time now. Deixa eu só aguardar a validação. Ok, a gente pode salvar. Na questão da aparência, a gente pode inclusive deixar o mesmo símbolo. Se vocês quiserem botar um símbolo de entrada e saída, vocês podem. Eu vou deixar esse mesmo aqui, porque no sentido dele você só está marcando o tempo, então não tem muito problema. E aí o que a gente precisa fazer agora é colocar uma condição para que esse action ele só apareça em um caso específico. E esse caso é quando? Primeiro, a gente não pode já ter inserido o valor do checkout, então tem que estar em branco. Blank checkout. Mas a gente precisa de uma segunda condição, porque senão o que acontece? Se você deixar só essa fórmula como está aqui, quando você criar o agendamento, o check-in e o check-out vão estar em branco. E os dois vão estar aparecendo ali, os dois botões, né, de check-in e de check-out, você vai poder estar clicando, por exemplo, no de check-out antes. Então, para a gente evitar de você clicar no check-out antes de você clicar no check-in, a gente vai colocar aqui que não pode estar em branco o check-out. E aí, quando você tem duas condições para fazer a validação do seu sistema, você precisa utilizar a fórmula AND. Então, ele vai verificar que a coluna checkout tem que estar em branco e a coluna check-in não pode estar em branco. Então, aqui na verdade é check-in. Ok.
E aí, para a fórmula end funcionar, entre as condições a gente bota uma vírgula. Eu só vou fechar o parênteses dela aqui no final. Guarda a validação, tudo certo. A gente pode salvar, fechar aqui e salvar o nosso sistema também. Beleza, vamos ver agora como que ficou então pra gente. A gente já criou o agendamento, a gente está com aquele agendamento do aluno 1 aqui. Se ele entrar, vai ter todos os detalhes e o botão de check-in aparecendo aqui em cima para ele. Se ele clicar, agora aparece o botão de checkout e o horário do check-in foi gravado, então 13h42, que foi exatamente quando eu cliquei. E agora quando eu der o checkout, também é gravado aqui. E aí a gente não consegue mais estar alterando nem o valor de check-in, nem o valor de checkout. Bom, vamos fazer umas alterações aqui ainda na parte de UX. Eu quero mudar um pouco a cor desse aplicativo, ele está muito preto e branco ainda. Então a gente vai em UX, Brand, e aqui dentro, na cor primária, a gente vai alterar aqui, e eu vou colocar um código hexadecimal, que é cerquilha 001121. Foi a mesma cor que a gente utilizou no tutorial que eu passei ali no início, né, de como o sistema ia ficar no final. E aí uma coisa que eu gosto de fazer é quando a gente bota uma cor bem escura aqui no sistema e ele tá com esse tema branco, né, esse tema mais claro, é vir aqui na parte de baixo e deixar o estilo com essa segunda opção, que aí a gente fica com o cabeçalho e o rodapé do sistema coloridos, e aí ele consegue diferenciar bastante as informações que estão sendo apresentadas aqui do que esse padrão do sistema. Aí para aproveitar, vamos criar umas regras de formatação aqui também, para a gente poder mudar um pouco como esses dados aqui eles estão sendo apresentados. Por enquanto eles estão todos bem simples, né? Tá tudo com a mesma fonte, mesmo tamanho, não tem nada em negrito, nada com ícone ou com alguma cor aqui sendo apresentada. Então, vamos criar primeiro aqui para a parte de agenda. Em UX, Format Rules, a gente cria uma nova regra de formatação. E eu vou chamar essa aqui de data. Na tabela agenda, a gente vai fazer a alteração da coluna data. Que eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou deixar ela com o formato bold ativo, então ela vai ficar em negrito. Se você entrar no detalhe, você vai ver que ela está aparecendo aqui dessa maneira. E aí vamos fazer agora uma alteração para a hora inicial e a hora final, tá? Essa alteração aqui, a gente vai estar colocando um ícone e deixando eles em negrito também. Então eu vou aproveitar que ainda na tabela agenda, eu vou copiar essa regra de formatação e eu vou colocar aqui hora agendamento. Certo. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a hora início e encontrando a hora final, eu vou segurar o botão Ctrl e clicar em hora final para ficar com as duas colunas aqui selecionadas, tá? Feito isso, eu vou procurar aqui por relógio, que é clock. A gente coloca esse segundo ícone que apareceu e eu vou deixar ele em negrito também, assim a nossa visualização fica dessa maneira. Inclusive, se vocês quiserem mudar até a cor só do relógio, eu acho interessante, eu vou deixar ele aqui com a cor laranja. Feito. Agora vamos mudar a cor dos actions de check-in e de check-out. Eu vou criar um novo agendamento aqui, só para a gente poder ver como que está o action por enquanto, tá? Então, treino padrão, salvamos. Aqui está o nosso agendamento que a gente já tinha realizado, que já tem o check-in e check-out, e esse aqui é o que ainda não tem. Nele, a gente vai estar, então, alterando aqui a cor desse action. A gente vai criar uma nova regra de formatação, também para a tabela agenda. Eu vou colocar aqui o nome como action check-in. E vou procurar por ele aqui nas colunas, né? Ele está junto com as colunas. Então, a gente tem a coluna check-in e a gente tem o action check-in. Procurando pelo action, eu vou selecionar aqui e vou mudar ele para cor verde. Beleza, eu vou copiar isso daqui e eu vou colocar agora a mesma coisa para o checkout. Tá? Só que eu vou mudar a cor do checkout e eu vou deixar ela com a cor azul, na verdade roxo, só para mudar um pouco. Vamos salvar. Na verdade, esqueci de fazer uma alteração. Esse aqui, ele tá fazendo a alteração da cor do Action Check-in. Você pode ver que ele acabou ficando roxo, mas era para ele ficar verde. Isso acontece porque eu copiei e esqueci de alterar aqui pro Action Checkout. Então tem que selecionar o Action Checkout. E assim, agora a gente pode salvar. Então, o primeiro Action ele vai estar verde, o segundo ele vai estar roxo. Vamos ver se deu certo. Beleza. Agendamento.
aqui o check-in ele tá verde, e se você clicar vai aparecer o checkout com a cor roxa. Eu gosto de deixar as cores diferentes porque como um action ele aparece quando o outro ele já foi clicado e ele aparece exatamente no mesmo lugar, não vai mudar só o texto, mas também a cor, para a pessoa diferenciar e acabar não dando double click. Inclusive, se vocês quiserem colocar ali no action uma condição para que ele tenha que confirmar essa alteração, colocar, por exemplo, uma mensagem, Key Behavior, precisa de confirmação sim, e a gente bota uma mensagem de confirmação. Deseja finalizar o seu treino? Se vocês quiserem botar esse tipo de confirmação, eu acho interessante também, porque para o check-in, tudo bem ali, a gente dá um clique só e já ir o valor, mas para o checkout é interessante vocês incluírem essa confirmação para quando a pessoa clicar, aparecer essa mensagem de confirmação e aí sim ela dá o checkout, para não acontecer de caso a pessoa dê um double click, ela já marcar o horário de entrada e saída instantaneamente. Assim você pelo menos garante que o checkout não vai ter entrado de maneira direta. Agora, voltando lá em Format Rules, vamos fazer um pouco de outras regras de formatação aqui, só que para outras telas. Eu vou criar um ícone para os alunos, né? Porque por enquanto só está o nome deles aqui. Então, eu vou colocar ícone aluno para o aluno mesmo. E junto com o nome dele, eu vou botar um ícone de usuário. Então, procura por user, selecionar esse aqui, só para ficar um pouco diferente. E vou mudar o formato de texto para negrito, para ficar com o nome em negrito. E a cor do símbolo aqui eu vou deixar essa última, que é a mesma cor que a gente está utilizando no aplicativo. Não vai diferenciar muito do preto que a gente estava usando antes, mas se você utilizar outra cor do sistema, se você quiser deixar uma cor mais clara, se você deixar esse the main color aqui, no final, sempre que você alterar a cor do sistema, vai alterar a cor desses ícones também, tá? Bom, feito isso, eu vou alterar a cor desse action de e-mail aqui para não ficar esse cinza. Então, action e-mail. Vamos procurar por ele aqui, ainda está na tabela aluno. É esse aqui, compose e-mail. E a gente muda a cor dele para vermelho. Beleza. Agora vamos adicionar para os responsáveis. Então a tela dele também está bem simples aqui. Vamos colocar uma regra de formatação. Ícone responsáveis. Selecionar aqui a tabela responsável. E junto com o nome dele, a gente procura aqui por user. E eu vou colocar um símbolo um pouquinho diferente. Vou deixar esse com engrenagem também aparecendo, junto com o nome, porque ele é quase como se fosse um nosso administrador aqui do sistema, aquele que vai estar fazendo algumas alterações. Então a gente bota isso aqui para diferenciar um pouco, inclusive na visualização aqui dos agendamentos e dos treinos também, tá? Beleza, feito isso, vamos adicionar agora um ícone para o treino. E depois a gente altera também, na verdade, vamos alterar aqui, já que a gente está nessa tela, vamos alterar desse status. Aqui a gente está na tabela treino, então vamos criar uma regra de formatação. Treino ativo, e aí depois a gente coloca para o treino desativado. Vamos selecionar tabela treino, coluna status, e vamos colocar uma condição para essa regra de formatação, que é se o status estiver ativo. Vamos salvar. E aqui a gente deixa o símbolo check, vamos procurar por ele. Eu vou botar esse aqui para diferenciar um pouco de outros que a gente já usou, inclusive no Action de check-in. Vou mudar a cor dele para verde e deixar o texto em negrito. Beleza. Eu vou copiar essa regra de formatação que a gente criou aqui e agora eu vou fazer ela para o segundo status. Então a gente tem dois status aqui, ativo e inativo. Para esse que eu acabei de copiar, treino inativo, a gente muda a condição. Beleza, pode salvar. E agora a gente vai procurar aqui por ban. Eu vou colocar esse primeiro action aqui de cancelado e deixar a cor vermelha. Vamos salvar. E vamos ver como que ficou por enquanto esses dois botões. Então, se a gente tiver com o treino, deixa eu abrir aqui os treinos. O treino ativo ele fica dessa maneira e o inativo ele fica com o símbolo em vermelho. Então a gente tem essa diferenciação do status também. Agora só para a gente adicionar um ícone aqui para o nome do nosso treino, ainda em regra de formatação, vamos adicionar uma nova. Vou chamar de ícone treino. A tabela é a tabela treino mesmo. A gente procura pelo nome, seleciona ele. E aqui você procura por done,
DUM, e a gente vai selecionar esse segundo símbolo que tem aqui, e vamos deixar em negrito também, para diferenciar um pouco esse texto. Bom, feito isso, eu acho que a questão de regra de formatação já está bem completa. A gente já colocou em bastante informações. Se a gente acaba colocando muito, às vezes fica muito poluído a visualização. Então, na questão de regra de formatação, é melhor você tomar um cuidado a mais. Você inserir, sim, algumas regras de formatação, mas não inserir para todas as colunas que você está utilizando. Por exemplo, aqui check-in, detalhe de treino e outras informações eu não vou estar inserindo, porque senão todas elas vão ter uma regra de formatação diferente, e aí acaba ficando muita informação visual para o nosso usuário. Beleza, pessoal. Agora a gente vai fazer uma alteração aqui no formulário dos alunos. Sempre que você entra no menu de alunos e você vai adicionar um novo, a gente está com esse texto aqui apresentado em inglês e a gente vai mudar ele. Você tem que ir em Data Columns, a gente procura pela tabela aluno, e é essa coluna Related Treinos. Ela apareceu aqui depois para a gente, então a gente vai mudar esse texto aqui que está na parte de descrição. Então, vamos deletar tudo isso e, entre aspas, eu vou inserir, adicione aqui um treinamento. A gente pode salvar. Eu vou alterar também esse de agenda, na verdade eu vou só deletar ele, colocar como agendamentos e salvar para ficar também aparecendo ele em português, se acabar acontecendo dessa coluna ser apresentada em algum momento. No meu aplicativo aqui eu acabei não deixando, mas se vocês quiserem deixar, vocês podem também. Agora está todo em inglês, todo em português, desculpa. E uma coisa que vocês podem fazer é que se vocês forem verificar, alguns botões aqui do sistema, eles ainda estão em inglês. Então, esse botão de novo, ele está como new, o botão de cancelar, de salvar. Se você quiser deixar o seu sistema inteiro em português, você tem que vir aqui em UX, localize, e nessa parte você tem todos os textos do sistema, e eles estão todos aqui, no caso, em inglês. É só você alterar essa parte aqui para português, e aí uma dica que eu passo é você clicar nessa tela com o botão direito, se você estiver usando o Google Chrome, você clica para traduzir para o português, e aí é só você copiar de um lado para o outro o texto, que você vai estar passando todos os textos do sistema de inglês para português. Eu não vou estar fazendo isso aqui, só para a gente não tomar muito tempo, mas é uma maneira que você tem para deixar o seu sistema inteiro com a nossa linguagem nativa. Bom, e feito isso, basicamente o nosso sistema ele já está pronto. Eu vou abrir aqui uma guia nova e a gente faz o teste de como que ele está funcionando hoje. Então, deixa eu remover só minha tela. Bom, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui só para a gente dar uma olhada melhor. A gente tem aqui então o nosso menu de alunos, o nosso menu de agenda e o menu de treinos. Aqui no canto superior esquerdo a gente pode cadastrar novos responsáveis e também exercícios que a gente pode estar fazendo. Aqui eu deixei um supino reto apenas com uma imagem de tutorial e uma observação que você pode estar inserindo, se quiser deixar alguma dica ou uma indicação de qual equipamento que você tem que utilizar, com quem que você pode estar pedindo ajuda, você pode botar aqui também. E agora, se a gente for fazer o cadastro de um aluno, insere o nome, o e-mail, pode adicionar um treino para ele. Eu vou adicionar um treino aqui para o aluno 2, que ele está sem nenhum. Então, vamos adicionar um treino para ele. A gente vai escolher o nome desse treino. Colocar o responsável por ele. Então, digamos que o professor 1 está criando esse treino para esse aluno. Ele vai estar como ativo. Vamos adicionar agora os exercícios que ele precisa fazer. Se você já tiver um exercício cadastrado, ele vai aparecer aqui. Senão, você pode pesquisar por um novo. Se a sua lista estiver muito grande, você vai ter como pesquisar aqui em cima pelo nome do treino. Então, fica mais fácil também. Você não vai ter que rodar aquela lista inteira. Você bota o exercício, a série e as repetições que a pessoa tem que fazer. E conforme você for inserindo os exercícios aqui, esse treino vai ficar cadastrado para esse aluno. Quando ele for fazer o agendamento dele, então vamos lá na parte de agenda. Digamos que ele está inserindo aqui seu próprio agendamento. Ele pode selecionar um treino que está cadastrado para ele. Então aqui a gente tem esse treino simples. E aí você colocando data, hora inicial, já vai cadastrar a hora final também. E esse agendamento está aparecendo aqui já para a gente com todas as informações, quando que ele pretende chegar na nossa academia, quando que ele pretende estar saindo, todos os detalhes do treinamento que ele está fazendo. Então, se você quiser verificar quais exercícios que ele vai realizar, para ver também se os equipamentos vão estar disponíveis para todo mundo, ele está aqui. Eu vou fazer só uma alteração depois que eu mostro para vocês, para quando a gente finalizar o formulário da agenda, ele já cair no detalhe do agendamento, tá? Quando esse aluno chegar, ele vai poder dar o check-in,
Depois que ele for sair do treino, ele vai poder dar o checkout, confirmando aqui, também marcou o horário. Se vocês quiserem, vocês podem fazer uma computação de quantas horas esse aluno fez o treino, utilizando a parte de relatórios da AppSheet também. A gente vai ter todos os exercícios aqui cadastrados, todos os treinos aqui cadastrados, e com isso a gente consegue ter um controle melhor de todos os dados dos nossos alunos e também questão de horário e entrada e saída desses alunos dentro da nossa academia. É uma maneira de você estar conseguindo controlar melhor as informações aí do seu negócio. Bom, só para finalizar, vamos voltar aqui no nosso sistema. Eu vou em Data, na verdade UX, erro meu. A gente vai descer aqui. Se vocês não estiverem visualizando essas ref views que estão aparecendo, é só você clicar em um dos agendamentos que a gente criou aqui. Ele vai estar nessa parte do detalhe, né? Você entrando no formulário, a gente vai clicar aqui em Agenda Form. E lá para baixo, em Finish View, que é essa opção, a gente vai tirar esse automático e inserir aqui Agenda Detail. Assim a gente garante que sempre que você inserir as informações no formulário e clicar para salvar, a gente vai direto para o detalhe desse agendamento. Por exemplo, vamos fazer um aqui agora. Vou colocar para o aluno Matheus, treino, ele não tem nenhum treino cadastrado, então a gente vai deixar sem. E a gente salvando, já cai direto no detalhe dele. Então, digamos que alguém esqueceu de fazer o agendamento, e a pessoa vai fazer o agendamento ali direto na hora que ela chegou na academia. Se ela fizer esse agendamento agora, ela já cai aqui e ela pode já dar o check-in para iniciar o treino dela também. Agora, basicamente, o que você pode estar fazendo com o seu sistema é estar compartilhando ele. Então, para isso, a gente vai nesse ícone aqui de cima, que é o ícone de compartilhar. Você clicando aqui, você pode inserir o e-mail de uma pessoa. Vou colocar meu e-mail da skill aqui. Depois que você der o Enter, você pode colocar para essa pessoa usar o aplicativo para ela poder ver, né, toda essa parte de edição que a gente mexeu aqui, ou te ajudar a editar. E aí, se você colocar para notificar os usuários, você insere uma mensagem aqui para ele, ele vai receber esse convite aqui no e-mail, e ele vai poder estar baixando o aplicativo no celular, ou então estar utilizando com esse e-mail de login o sistema dentro do computador. Bom, pessoal, feito isso, nosso sistema ele já está completo, a gente já consegue estar utilizando ele para fazer esses registros que a gente passou ali nesse tutorialzinho bem rápido que eu passei de uso. Se você tiver qualquer dúvida sobre alguma coisa que a gente passou aqui na aula, tanto dessa parte 2 quanto da parte 1, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai te auxiliar para que você consiga concluir esse tipo de sistema. E lembrando, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre AppSheet, acesse aqui embaixo o nosso link para o site. Lá você tem diversos cursos que pode estar adquirindo e a gente ensina para você tudo o que você precisa saber sobre a AppSheet para criar aplicativos mais complexos e também utilizar todo o poder dessa plataforma, que é uma plataforma Google. Além disso, se você adquirir qualquer tipo de curso, você tem acesso à nossa comunidade no Facebook. Lá você consegue conversar com alunos e professores para tirar dúvidas sobre projetos pessoais e isso pode te auxiliar muito, principalmente se você estiver trabalhando com AppSheet. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também para você 2 Instagrams que você pode seguir. Skillkey_ e o Mateus.Lopes. Nesses 2 Instagrams a gente posta um pouco mais de conteúdo sobre AppSheet e você pode também tirar suas dúvidas por lá e conversar com a gente se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de ferramenta. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui e eu volto na próxima semana com um novo tutorial para vocês. Até mais!